Tem um endócrino que eu já acompanhei, que ela sempre falava que o diabético tem que olhar para o pé do mesmo jeito que olha para o rosto. Do jeito que você sempre está se olhando no espelho, para o rosto, se ajeitando, que o diabético tem que ter esse olhar para o pé. Perfeito. E é muito interessante, porque a gente vê vários pacientes chegarem a um nível tão elevado, né? Um grau tão elevado da úlcera, da ferida no pé, porque vai deixando, acha que é algo que não dá a devida atenção, né? E aí vai Perfeito. tendo essa evolução. Sim, sim, sim. E isso às vezes independe de um nível de instrução, né, de um nível socioeconômico, porque essa questão da negligência, de não achar que aquilo é porque você não está vendo, né? Sim. A evolução da doença, seja no nervo, seja na artéria, o paciente não vê, ele sente, mas ele associa a outras coisas. Ele associa porque a perna fica cansada porque, enfim, porque está ficando idoso, ou porque está usando o sapato apertado, então associa algo, mas na verdade isso é a progressão natural da doença. Então o que a colega comentou é extremamente importante, é uma frase muito pertinente para o Sim. paciente que apresenta diabetes mesmo, porque a doença, ela, como a gente comentou, né, ela tem controle. Então Uhum. você precisa ter esse controle e ter esse cuidado maior com mais de um especialista para Sim. evitar. Porque podem, né, ter consequências muito graves, mas como o senhor pontuou, né, que é uma doença que ela é controlada, que dá pra gente manter esse controle e não deixar chegar nesse nível, né, chegar nessa complicação. Certo, doutor, vamos agora voltar a falar da saúde circulatória de uma forma geral. Já pontuamos várias coisas bem importantes, né, para o público que está escutando de casa, mas agora eu queria saber fatores que podem piorar a circulação. Muita gente fala do sedentarismo, associa bem a. E com certeza é algo importante, né? É um Perfeito. ponto importante. Mas queria saber sobre outros pontos que também são muito relevantes para estarem desencadeando. Sim, com certeza. O mais relevante de todos, com certeza, é a atividade física, né? Então, você pode ter uma questão genética importante na família, né? Como a gente já pontuou aqui, mas se você tem uma atividade, você segue uma atividade física, né? Regularmente, desde o início da sua vida, da juventude e tal, então a chance de você ter sintomas é muito menor. E a chance de você desenvolver as varizes, né, que é o que incomoda muito as pacientes, isso também é menor, né? Eu já tive no consultório duas irmãs, onde elas tinham um componente genético importante, né, durante o exame de ultrassom Doppler para detectar as varizes, para detectar a insuficiência da veia safena magna, né, que é uma coisa que as pacientes também perguntam muito, doutor, e a minha safena, como é que tá, né? Uhum. Então, uma era praticante de atividade física e a outra sedentária. Então, a doença, do ponto de vista visual, era diferente, né? Internamente, a ultrassom era parecido, mas do ponto de vista estético era diferente. Então, a atividade física ela faz toda a diferença para essas pacientes, tanto do ponto de vista preventivo, como do ponto de vista também pós-tratamento. Então, se a paciente fez um procedimento cirúrgico, fez um endolaser, se ela fez um laser, se ela fez a espuma, se ela fez a aplicação de vasinhos, então a atividade física ela vai determinar a evolução desse tratamento a longo prazo. Então, eu sempre oriento as minhas pacientes, olha, você precisa fazer atividade, doutor, durante o tratamento. E às vezes é possível. Às vezes a gente consegue pacientes que não praticavam atividade física, então de maneira muito irregular, então através da insistência e da conversa você consegue fazer ali direcionar essas pacientes para que elas recuperem, né, esse tempo perdido, vamos dizer, da Uhum. atividade, e fora as outras coisas que acontecem, a paciente perde peso, a paciente se sente melhor, ela dorme melhor, ela controla mais o diabetes, controla mais a hipertensão, então assim, a atividade, isso é uma coisa que é sabida por todos, né? Ela tem esse potencial de melhorar várias coisas ao mesmo tempo, né? E uma delas é a questão das varizes.
Então, do ponto de vista arterial, então a gente tem outras, como outros Fatores de fatores de risco. risco, outras coisas que contribuem muito, né? E uma bastante comum que está associada às doenças mais severas é o cigarro, o tabagismo. Tá? O tabagismo prolongado, ele vai levar a uma obstrução crônica dessas artérias, né? Das pernas principalmente, e esses sintomas que a gente referiu, que é o paciente anda e para, também associada à perda de pelos na perna, a perda da massa muscular também dessa perna decorrente, inclusive dessas dores ao caminhar. Então, o tabagismo ele tem uma importância muito grande na evolução de pacientes que apresentam uma doença arterial. A hipertensão também, que é a pressão alta, né? Ela também determina o próprio diabetes, como a gente já comentou. A obesidade, os sedentarismos, eles entram também. O aumento do pacientes que apresentam colesterol também muito elevado, isso aumenta a capacidade de obstrução também dessas artérias. Então, a gente está falando aqui de doenças diferentes, né? Circulatórias diferentes, mas quando o paciente ele tem hábitos saudáveis, né? Inclusive de alimentação. Então, se o paciente tiver uma tendência a ter algum problema vascular, isso vai ser retardado, né? Isso vai ser retardado. Então, a atividade ela sempre vai ser indicada para qualquer tipo de doença vascular, tanto do ponto de vista preventivo, como também do ponto de vista de melhora de doença.